Muito bem, galera. Olha aqui. Outra classificação. Primeiro, esquece a parte de baixo aqui, ato consumado. Então, em cima, primeiro, o que é ato perfeito e imperfeito? Bom, vou explicar o seguinte. O ato administrativo, dependendo de um critério que eu vou passar para você daqui a pouco, esse ato poderá ser classificado como ato perfeito ou imperfeito, dependendo desse critério 1. Então, isso ali é perfeito. No caso do total, ele é imperfeito. Beleza. Se o ato for considerado imperfeito, ele é imperfeito e morreu aí. Agora, se ele é considerado perfeito, além de ele ser perfeito, ele ainda pode ser considerado válido ou nulo, dependendo de um segundo critério. Então, esse segundo critério não tem nada a ver com o primeiro, mas ele só será aplicado a partir do momento que, no primeiro critério, você entendeu que ele é perfeito. Ato é imperfeito, ponto. Ato é perfeito, é legal, ele é perfeito, mas ele é válido ou é nulo? Depende de um critério 2, diferente do primeiro. E, também, a partir do momento que ele é perfeito, ele poderá ser considerado um ato eficaz ou ineficaz, dependendo de um terceiro critério, que é diferente do 2. O critério 2 é um, o critério 3 é outro. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É isso aí, muito bem. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Não vai confundir as coisas? Não. São coisas diferentes. Tá legal. Então, o ato pode ser imperfeito e ponto final, ou então, se ele é perfeito, ele pode ser perfeito, válido, de acordo com o critério 2, e eficaz, de acordo com o critério 3. Então, ele pode ser perfeito, válido, eficaz, perfeito, válido, ineficaz, perfeito, nulo, eficaz, perfeito, nulo, pode ser tudo. Várias combinações aí, né? Combinação ou arranjo? Combinação ou arranjo? Quando você muda a ordem, né? 1, 2, 2, 1. Caraca, agora o professor de matemática me veio falando isso. Esqueci se é combinação ou arranjo. Então, eu acho que é arranjo, né? Ou combinação. Não sei. Vamos estudar. Quer dizer, no tempo que eu fiz concurso para fiscal, eu sabia isso. Agora já esqueci. Beleza, interessa. Então, vamos lá. Critério 1. O que é o ato perfeito? O ato perfeito é aquele que já passou por todas as fases que deveria ter passado, ele já completou todo um ciclo de formação. Então, por exemplo, imaginar o decreto. Um decreto regulamentar, ele primeiro é elaborado pela equipe técnica, depois que ele está certinho, ele segue para a Casa Civil, a Casa Civil olha, confere, aí manda para o Presidente da República, o Presidente da República assina, depois o Presidente da República vai para o Ministro da Fazenda, para o Ministro da Fazenda referendar, depois segue para a Controladoria verificar e depois vai para a publicação no Diário Oficial. Então, o decreto começa daqui, vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai lá, pronto. Tem todo um ciclo, né? Faz isso aqui. Não tem que saber, né? Onde é que ele começa, onde é que ele acaba, onde é que ele tem que ir, não tem que saber quais são as fases. Mas o final é sempre o mesmo. O final é a publicidade do ato. Ele começou aqui, foi assinado, foi referendado, foi confirmado, foi não sei o quê, e no final das contas mandou para publicação no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, pronto, agora todo mundo já sabe. Ou seja, o ato, quando cumpre todo o ciclo de formação e chega até a publicação, ele é perfeito. Enquanto o ato não tem a sua publicidade, enquanto ele está em formação, é um ato imperfeito. Então, um ato imperfeito, na verdade, nem é ato ainda, né? Um ato imperfeito é um ato ainda em formação. Aquilo é ato? É imperfeito. Classificação aqui é uma das mais idiotas que eu já vi.
O que é ato imperfeito? Imperfeito não é nada, é um projeto de ato, na verdade, né? É um projeto de ato. É um rascunho. Ah, foi publicado no Diário Oficial. Decreto de desapropriação do imóvel foi publicado no Diário Oficial. Opa, foi publicado no Diário Oficial? Então é um ato perfeito. Isso aí foi publicado, é ato perfeito. Passou por tudo, né? Foi publicado. Agora, ele é válido? A princípio é, né? Presume-se que todo decreto, todo ato administrativo é legítimo, então presume-se que seja. Mas pode ser que não seja, né? Então, esse ato foi publicado, que é perfeito, ele pode ser válido ou inválido. Pode ser válido ou inválido. Inválido ou aqui chamado de nulo, né? Então, esse critério 2 depende de quê? Você já sabe. O critério 2 depende dos requisitos de validade. Foi publicado no Diário Oficial? Foi, é perfeito. Agora, quem editor tem competência? A finalidade de interesse público, a forma foi aquela que a lei prevê, o motivo é verdadeiro, o objeto é lícito? É, válido. Ah, tem um problema de competência, finalidade, forma de motivo ou de objeto. Ele é inválido. Esse ato é nulo. Aqui, nessa classificação, cada classificação de autor diferente, né? Eles não entram no mérito de nulo ou anulável, não. Tá tudo certinho, é válido. Tem algum problema, a princípio ele é nulo. Ele é inválido. Tá legal. Agora, independentemente do critério 2, o ato foi publicado no Diário Oficial é perfeito. Agora, ele é eficaz? Dizer que o ato é eficaz quer dizer que o ato tem eficácia. O que significa dizer que o ato tem eficácia? O ato que tem eficácia é aquele que pode produzir efeitos. Ah, ele é eficaz, ele tem eficácia, ele já serve, ele já vale para alguma coisa, ele já produz efeitos. Então, quando o ato é publicado no Diário Oficial e começa a gerar efeitos imediatamente, ele é eficaz. Mas pode ser que esse ato que acabou de ser publicado ainda não possa gerar efeitos, que ele ainda não tenha eficácia, ou seja, ele é ineficaz, porque ele é pendente de alguma coisa vir a acontecer. Ele foi publicado no Diário Oficial, mas hoje ele não serve para nada porque ainda está esperando não sei o que acontecer. Então hoje ele é ineficaz. Exemplo. Diz para mim aqui, como é que fica a classificação? Um decreto que passou por todas as suas fases, foi publicado no Diário Oficial, estando ok com todos os requisitos de validade, mas que só entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Foi publicado hoje, mas só vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. E aí? Qual é a classificação? Esse ato foi publicado, é perfeito, está tudo certinho, válido, e hoje ele tem eficácia? Não, só vai adquirir eficácia a partir do ano seguinte. Então, ineficaz. O ato é perfeito, válido e ineficaz. Certo? Certo. Agora, outra questão, que já caiu em prova mais de uma vez. Como é que fica a classificação do seguinte ato? Um decreto passou por todas as suas fases, foi publicado no Diário Oficial, entrando em vigor na data da sua publicação, mas tendo sido assinado por um agente incompetente. Qual é a classificação dele? Foi publicado no Diário Oficial? Foi. Perfeito. Requisito de validade, tudo certo? Não, tem problema de competência. Então ele é nulo. Perfeito, nulo e o quê? Perfeito, nulo e eficaz ou ineficaz? Tenho certeza que tem muita gente que errou, acertou e outras erraram. Perfeito, nulo e eficaz. O ato é perfeito, nulo e eficaz. Por quê? Ele não entrou em vigor imediatamente? Ele foi publicado no Diário Oficial. Entrou em vigor? Entrou em vigor. É eficaz. Perfeito, nulo e eficaz. Ah, peraí, Gustavo. Não passa não. Tem gente que fica aí nervosa, não sabe se eu vou passar aí direto, não vou comentar, né? É como assim? Quem errou, quem falou que ele é ineficaz,
Está falando que é ineficaz por causa do seguinte, está fazendo aquele raciocínio. Pera aí, Gustavo, mas se o ato é nulo, ele é anulado com efeito retroativo. Se ele é anulado com efeito retroativo, ele não vai gerar, vai desfazer todos os efeitos, então ele não tem efeito nenhum. Então, se ele anula, é ineficaz, porque não tem efeito. Se você estiver dizendo isso, você errou. Sabe por quê? Porque você esqueceu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu falei com você? O requisito 2 é uma coisa, o requisito 3 é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você disser que o nulo tem que ser ineficaz, porque se ele é nulo, eu não sei que você está confundindo uma coisa com outra coisa. Simples assim. Para essa classificação aqui, não faz esse raciocínio. Até porque o decreto foi publicado, é perfeito. A gente não tem competência, esse ato ele é nulo. A princípio, ele é nulo. Mas gerou efeito imediatamente. É eficaz. Claro que se o ato é editado e é publicado no Diário Oficial, isso que eu estou dizendo, que a questão diz, né? Ele foi publicado, mas o agente não tem competência, ninguém sabia disso. Foi descobrir depois. Né? Porque se alguém sabe, claro, se a gente não sabe que aquele cara não tem competência, não vai mandar publicar no Diário Oficial assinado por um agente que não tem competência para aquilo. Né? Acharam que tinha competência e descobriram um tempo depois. E tempos depois, quando descobrir, aquele ato já foi editado e gerou vários efeitos. O que a administração vai fazer? Vai anular o ato, desfazendo todos os efeitos, ou vai convalidar aqueles atos para preservar os efeitos que foram gerados? Ainda tem isso. Ou seja, não faz esse raciocínio. Então, responde para mim aqui, questãozinha do CESP, curta e difícil. Certo ou errado? Já apareceu em prova sim. O ato nulo é sempre ineficaz. Os atos nulos são ineficazes. Certo ou errado? Errado. Agora, né? Agora você pode até estar dizendo que está errado. Ah, acertou. Agora, antes de eu ter explicado aquilo ali, duvido que você ia acertar essa questão. O ato nulo é ineficaz. Pô, se ele é nulo, é ineficaz. Se fosse anulável e tal, e aquele negócio todo. Mas o ato nulo é ineficaz? Não. O raciocínio é esse aqui, ó. O raciocínio simples. Se cair na tua prova isso aqui, o ato ineficaz, apareceu na tua prova, ato ineficaz, traz para essa classificação. É onde a gente trata de ato ineficaz, eficaz ou ineficaz. Eficaz ou ineficaz está relacionado ao ato poder gerar efeitos a partir da publicação. O que não tem nada a ver com os elementos intrínsecos do ato. Então, válido ou nulo não tem nenhuma relação com eficaz ou ineficaz. Então, o ato nulo é ineficaz? Não. O ato pode ser nulo e eficaz, ou nulo e ineficaz. Errado. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo agora, né? Porque esse negócio era complicado. Tenho certeza que você erraria. Bom, fora disso, o que é o ato consumado? Coisa simples que eu vou falar. O ato consumado é aquele ato que já se consumou. Ah, Gustavo, para com bobeira. É isso aí. Ato consumado é aquele que já se consumou. Ato consumado é aquele que já deu o que tinha que dar. Ou seja, o ato consumado é aquele que já morreu. O ato consumado, a doutrina diz que o ato consumado é aquele que já exauriu todos os seus efeitos. Ou seja, é aquele ato que foi editado para gerar determinados efeitos, já gerou os efeitos que dele se esperava e já morreu. Não está servindo mais para nada. Aquele ato é consumado, está morto, enterrado. O ato nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Acabou. O ato nasceu, gerou efeitos e morreu. Ele é consumado, não serve mais para nada. Que nem a gente fala, pô, cara, não se preocupa com isso não. Ah, porque se eu tivesse, eu joguei na cena e deixei de ficar rico por um número, que eu botei o número 10 e era o número 11. Ah, se eu soubesse, eu tivesse colocado 10 e hoje eu estaria...
Cara, esquece isso, que tu vai ficar o resto da vida falando isso. Você botou o número certo? Não. Então acabou. Isso aí tá consumado. Você não vai voltar mais atrás. Não adianta ficar falando mais disso. Esquece. Mesma coisa. É o ato consumado. É. Então, é que nem o Botafoguense aqui no Rio de Janeiro. Até hoje fala que há 10 anos atrás teve uma final Flamengo e Botafogo, campeonato estadual, e no último minuto o jogador do Botafogo lá, o Dodô, pegou uma bola e a bandeirinha deu impedimento. E aí depois foram ver em câmera lenta que ele não estava impedido por 3 centímetros,4. Até hoje, cara, fala, porque se a bandeirinha não tivesse dado impedimento, o Dodô teria feito gol, se tivesse feito gol, a gente seria campeão. Se a gente tivesse sido campeão estadual há 10 anos atrás, quem sabe o Botafogo teria melhorado e hoje não teria sido rebaixado. Caraca! Esquece isso, cara. Já era. Aquele título não vai voltar mais, aquele perdeu, morreu. Né? Fica preocupado com esse estadual lá de 10 anos atrás, e aí hoje foi rebaixado. Aí. Esquece isso. Isso aí tá consumado. Bola pra frente. Pô, não passei no concurso por uma questão, aí fica. Tem gente, ó, isso agora, o Botafogo é brincadeira, mas tem gente que toma pau num concurso por causa de uma questão, fica abalada, ai meu Deus, eu fiquei lá por uma questão, fica abalado, e aí sai mais 2, 3, 4 concursos, aí se dá mal naqueles concursos por causa daquele. Cara, sabe quantas pessoas deixaram de entrar em concurso público por causa de uma questão? Milhares. Não foi só você não. Milhares. Todo concurso, pensa nisso. Todo concurso, o cara, a administração chama até o 127. E o cara que foi o 128? Todo concurso tem um cara que deixou de ser chamado por uma. Esquece. Isso vai acontecer? Vai. No próximo concurso vai, e no outro também, e no outro também, e no outro também. Sempre. Isso vai acontecer sempre. Isso é hoje, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Faz parte. Ninguém anda sem antes ter caído diversas vezes. Levanta e vai de novo. Ah, eu tomei pau numa questão, beleza. Ah, Gustavo, mas eu perdi por causa de uma questão. Beleza. Tá dizendo beleza porque não foi contigo. Já foi comigo também, ué. Não tá dizendo nada demais, não. É assim mesmo. Isso é fato consumado. Perdeu, acabou. Então, o ato consumado é aquele que já morreu. Não tem mais como falar. Quer ver um exemplo? A administração deu uma autorização para o cara montar um evento numa praça até o final do ano. Está aqui a autorização para você trabalhar até o dia 31 de dezembro. O cara foi lá, montou o stand, foi trabalhando até o dia 31 de dezembro. Deu o dia 31, passou o Réveillon, o cara foi lá, desmontou e beleza. Parou de trabalhar. No meio do outro ano, alguém descobre-se que aquela autorização foi dada mediante propina. Quando a administração descobrir que aquela autorização foi concedida mediante propina, o que a administração vai fazer com a autorização que foi concedida para o cara? O que a administração vai fazer? Nada. Ah, vamos anular que a autorização foi concedida ilegalmente. Anular o quê, cara? A autorização já morreu. Não tem mais como fazer isso. Esquece. O cara nem está mais fazendo, nem está mais trabalhando. Aquela autorização já morreu. Não adianta matar uma coisa que já morreu há muito tempo. A anulação é forma de extinção de ato administrativo? É. Vamos anular. Anular o quê que ela já morreu? Ah, Gustavo, quer dizer que vai ficar por isso mesmo? Não, ficar por isso mesmo não. Aquela pessoa que recebeu propina, o servidor, vai responder por isso. O cara que deu a propina também vai responder criminalmente por corrupção. O que recebeu também vai responder por corrupção passiva. O que deu dinheiro vai responder por corrupção ativa. O servidor vai responder administrativamente, vai perder o cargo, os dois vão ser presos, etc, etc, etc. Lá na Noruega, na Suécia e na Finlândia, né? Claro. Mas, se eles vão responder ou não, não interessa. Eu estou falando do ato. O que a administração vai fazer com aquela autorização? Nada. A autorização é um ato consumado. É isso. Tá beleza? Beleza. Então, o que mais? Mais facilzinho aqui, ó. O ato pode ser interno ou externo. Claro, o ato interno é aquele que só se aplica dentro da repartição, no âmbito interno. O ato externo é que ele vai alcançar pessoas fora da repartição. Né? Uma portaria
que define que os analistas terão que fazer isso, isso, isso. Isso só serve para quê? Para os analistas daquele tribunal. É um ato interno. Para mim não interessa nada porque eu não sou do tribunal. Então essa é um ato interno. O regulamento do imposto de renda interessa para quem trabalha dentro da Receita Federal? Interessa. Interessa para quem é de fora? Também. Porque o cara de fora vai ter que declarar imposto de renda, tem que conhecer aquele decreto, pelo menos, de alguma maneira, ele tem efeito externo. Então, ele é um ato externo. Quanto aos destinatários, o ato pode ser geral ou individual. O ato geral é aquele que se aplica indistintamente a destinatários que não são individualizados. O ato individual, ele individualiza o destinatário a quem ele se refere, a quem ele se aplica. Então, exemplo, demissão. Demissão é um ato geral ou individual? Individual. Tem que individualizar quem está sendo demitido. Não existe negócio. Estão sendo demitidos todos os servidores. Não. Todos os servidores? Negativo. Mesmo que existem, em determinada repartição, existem 10 fiscais. E descobriram que todos os 10 se envolveram num esquema de propina. Cada um deles, eles vão responder processo administrativo e aí serão demitidos, vai ser publicado no Diário Oficial. Decreto de demissão do auditor fiscal João, decreto de demissão do auditor fiscal José, decreto de demissão da auditora fiscal Ana Lúcia. Está dizendo, auditor fiscal João, auditor fiscal fulano, auditora tal. É ato individual. O ato geral é o ato que concede gratuidade nos transportes coletivos aos maiores de 60 anos de idade. Todo mundo que tiver mais de 60 vai poder andar de graça. Quantos são? Não sei, tenho a menor ideia. Ato geral. Então, responde para mim. A lista de aprovados num concurso público com 100 aprovados. 100 aprovados. É ato geral ou individual? Individual. Não vai entrar nessa, 100 é muito, se é muito é geral. Não. O ato individual não quer dizer que seja um só, não. Tem uma lista de 100, mas está individualizando todos os 100? Tá. O nome de todos eles. Então, é ato individual. Ok? Ok. Bom, agora a gente vai chegar numa classificação meio complicadinha e eu prefiro fazer o seguinte, vou encerrar essa aula aqui para daqui a pouco a gente não parar no meio, para a gente não perder o fio e, de preferência, você pode fazer o seguinte, antes de olhar isso aqui, entra no meu site, clica lá na capa do livro, que tem matérias para download, e aí tem uma matéria lá, Atos Simples, Complexos e Compostos. É a parte do meu livro, umas 5 páginas do meu livro, onde eu explico isso, eu coloco as questões. É a parte do livro, né? Já expliquei a vocês, que eu explico isso com calma. Já dá uma lida, para você já ir entendendo do que se trata. E aí, depois que você der uma lida, você assiste aqui o vídeo e vê o que eu vou falar, para você já ter ideia, vai facilitar para você. Tá legal? Então, daqui a pouco, próxima aula, a gente entra direto nesse assunto. Até lá.